Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Gostaria de dizer aqui que estou tremendo e temendo aqui diante do Senhor e da igreja do Senhor. Agradeço a Deus pela oportunidade que Deus tem nos concedido e pelo nosso pastor presidente, pastor Jairo, que nos tem convidado. Vamos ler o Evangelho segundo escreveu Mateus, Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo Mateus, capítulo 24, versículo 3. Diz assim o texto: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular dize-nos, quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? É óbvio, irmãos, que eu não tenho aqui a pretensão e nem a capacidade, quando eu olho aqui para a minha retaguarda, de abordar e nem de trazer sobre os acontecimentos escatológicos que procederão à vinda do Senhor Jesus. Mas o que Deus colocou no meu coração são algumas características da igreja do arrebatamento. São algumas qualidades, alguns pontos que a igreja que aguarda o arrebatamento, que aguarda a vinda eminente do Senhor, tem que ter nestes dias em que vivemos. A igreja do arrebatamento, ela tem que ser uma noiva pura. A palavra de Deus sempre traz essa comparação da igreja como uma noiva e do nosso Senhor Jesus como noivo. E essa noiva, ela tem que estar preparada, aguardando a vinda do noivo. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, ele nos diz, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então, irmãos, não adianta somente ser a noiva do Senhor. Ela tem que ter pureza, ela tem que ter castidade, ela tem que ter santidade, ela tem que estar aguardando o noivo, aguardando o marido. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz aqui, que ele tem cuidado com zelo, para que esta noiva não se descuide do seu preparo, porque ele tem que apresentar esta noiva como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Se nós formos estudar aqui as leis acerca dos sacerdotes, que está em Levíticos, capítulo 21, 13, a gente vai entender por que esta noiva tem que ter esta característica de pureza. Diz assim, ele tomará por esposa uma mulher na sua virgindade. E versículo 14, viúva, ou repudiada, ou desonrada, ou prostituta, estas não tomará, mas virgem do seu povo tomará por mulher. Aqui está o povo de Deus. Ela tem que ter todas essas qualidades. Não pode ser desonrada. A igreja de Deus tem que ter honra. Onde ela chega, tem que chegar a noiva do Cordeiro. Onde a igreja pisa, tem que pisar a noiva do Cordeiro. Você não precisa falar que é crente para eles te reconhecer. O mundo vai te reconhecer quando você andar como a noiva do Cordeiro. Todos vão dizer, ali está indo a noiva, ali está indo a igreja. Aonde você chegar, a igreja do Senhor também chegou. Glórias a Deus. Nestas leis aqui acerca do sacerdócio, fala que o sumo sacerdote, ele tem que, entre as mulheres do povo, escolher, do povo de Deus, escolher uma mulher com estas características.
E o nosso Senhor Jesus, Ele é o nosso sumo sacerdote. O nosso Senhor Jesus, Ele é aquele que assumiu. Ele é aquele que tem capacidade para ser o sumo sacerdote entre nós e Deus. Como está escrito em Hebreus, capítulo 4, versículo 14 ao 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus. Então Jesus é o nosso sumo sacerdote e nós somos a noiva do Cordeiro. Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Mas como que nós, como pecadores, vamos alcançar isso daí? O Senhor Jesus, Ele já conhece, Ele já passou por aqui, Ele já imaculou os seus pés na poeira deste mundo. Ele conhece as nossas fraquezas, Ele conhece as nossas necessidades, Ele sabe que somos pó, Ele sabe que a nossa justiça não passa de trapos de imundície, por isso Ele se compadece de nós. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele não pecou. Ou seja, nós como indivíduo, nós pecamos, mas a igreja noiva do Cordeiro não peca, ela é imaculada e está preparada e aguardando a vinda do Senhor. E aí ele diz, o escritor aos Hebreus, cheguemos pois com confiança. Nós temos que chegar com confiança ao trono da graça do Senhor, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. Não é por nós, não é porque nós somos bonzinhos, é pela graça, é pela misericórdia, é pela bondade, é pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que nos limpou, que nos lavou e que nos comprou. É por isso que nós possamos chegar com graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, noiva do Cordeiro, tenha isso na sua mente, que o Senhor Jesus, Ele está aí te ajudando. Ele está ajudando a sua noiva, Ele está preparando a sua noiva, porque vai ter uma grande festa no céu, o casamento real de todos os reis e príncipes deste mundo, nunca se comparará com as bodas do Cordeiro. É para isso que devemos estar preparados. Agora, como isso é possível, visto que todos nós somos pecadores? Em Efésios capítulo 5, versículo 26 e 27, vai dar esta explicação. E diz assim a palavra do Senhor: para a santificar quem? A noiva. É o noivo que santifica a noiva, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Pela palavra, é a palavra que nos limpa, é a palavra que nos liberta, é a palavra que nos lava, é a palavra que nos purifica, é o sangue de Cristo Jesus, é a palavra. Devemos estar firmados na palavra do Senhor. E para que isso daí? Para apresentar a si mesmo. Quem? A noiva. A noiva deve apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula. Não pode ter mácula, não pode ter mancha. É imaculada, sem ruga. Ou seja, é linda, é gloriosa, é formosa, é amada, é desejada pelo noivo. Nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Santa e irrepreensível. Assim deve ser a noiva do Cordeiro. Aleluias. A salvação é pela graça. Contudo, ela requer de nós uma resposta humana. Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus já completou a obra salvífica. Não ficou faltando mais nada.
A salvação é pela graça. Agora, manter-se salvo, ir até o fim, depende de uma resposta humana. Depende de nós como noiva do Cordeiro, como membros deste corpo, da igreja do Senhor. Para nos mantermos, temos que dar a nossa resposta. O escritor aos Hebreus diz no capítulo 12, versículo 14. Olha o que diz aí, o que a palavra de Deus nos fala. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Aleluias. Eu devo ter anotado errado, irmãos. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santificação, ninguém verá ao Senhor. A Bíblia diz que sem santificação, ninguém verá a Deus. Sem santificação, irmãos, se a igreja não estiver santificada com esses predicados, com essas qualidades, não adianta tocar na banda, não adianta cantar no coral, não adianta fazer parte dos varões. É necessário que haja santidade à noiva do Senhor. É uma qualidade indispensável à noiva do Senhor. É isto que o mundo precisa ver em nós, precisa enxergar em nós a santidade que é pedida e solicitada. Está aqui. Glórias a Deus, aleluias. A segunda qualidade que a igreja do arrebatamento precisa ter, ela precisa ser vigilante. Então, primeira qualidade, ela tem que ser imaculada. Segunda qualidade, ser vigilante. Uma das coisas que Jesus advertiu aos seus discípulos sempre foi sobre a vigilância. Manter-se atento. Estar sempre com olhos bem abertos. Em Mateus, nesses mesmos capítulos que nós lemos, capítulo 24, versículo 42 diz... Mateus 24, 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Muitos dirão, ele vai vir amanhã. Muitos dirão, ele vai vir daqui a pouco. Mas a vinda do Senhor é eminente. Pode acontecer a qualquer momento. O nosso dever como igreja do arrebatamento é estarmos aguardando. A nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Quem ainda aguarda a vinda do Senhor? Nós aguardamos Jesus ainda. Nós aguardamos Jesus ainda. Mesmo que muitos a tenham por tardia, Ele não retarda a sua promessa. Ele há de cumprir, Ele há de voltar, Ele há de vir buscar a sua noiva. E temos que estar vigilantes. Aleluia, as glórias a Deus. Evangelho de Marcos, Evangelho do Senhor Jesus, segundo Marcos, capítulo 13, versículo 33, diz mais ainda. Ele dá 3 recomendações. Ele manda olhar, ele manda vigiar e ele manda orar. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Olhar o quê? Olhar os acontecimentos, olhar a figueira, olhar o que está acontecendo ao nosso redor, olhar o mundo jaz no maligno, olhar que tudo está caminhando para a vinda do Senhor. E devemos estar o quê? Vigilantes, atentos e orando. Orando para quê? Orando por nós. Devemos orar por nós mesmos. Orar para que nós possamos estar nesta posição. Orar pelos nossos familiares, orar pelos nossos vizinhos, orar pela nossa igreja, orar pelo Brasil, orar pelo mundo, orar pelas almas não alcançadas. Domingo passado tivemos aqui um culto maravilhoso de missões. Quantos milhões e milhões de pessoas ainda não foram alcançados pelo Evangelho? Quantos milhões e milhões de pessoas ainda precisam receber esta graça? E como receberão se não há quem pregue? E como pregarão se não há quem envie? É o Espírito Santo, através da palavra de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo.
Temos que estar vigilantes, irmãos, fazendo a obra do Senhor. Glórias a Deus. Terceira característica da igreja do arrebatamento: permanecer em pé. A igreja precisa permanecer em pé. Lucas escreveu no capítulo 21, versículo 36. Evangelho de Lucas, capítulo 21, 36, diz: vigiai. Novamente, uma igreja tem que ser vigilante. Pois em todo o tempo, é de vez em quando? Não, em todo o tempo. Todo o tempo, vigiando, 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 vigiando. Temos que estar como numa torre de vigia, como atalaias, atento, orando. Novamente o Senhor Jesus traz, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas estas coisas. Todas as coisas que ele vem relatando aqui, nesse sermão. O sermão que fala dos princípios das dores. O sermão que fala das últimas coisas que acontecerão. Nós devemos estar preparados para quê? Para evitar. Quem quer ficar? Quem quer passar por isso? Eu não quero. Eu quero ouvir a trombeta soar. Eu quero me encontrar com o Senhor nos ares. Eu quero ir com Ele. Eu quero estar preparado, a noiva do Cordeiro, para esta grande lance, aleluia, este encontro maravilhoso com o Senhor. Glórias a Deus. Que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Nós temos que estar em pé. Não é vigilante dormindo nem cochilando. É vigilante em pé. O Senhor fala: será que quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Será que Ele vai achar alguém assim, nessa posição de sentido, de sentinela, de vigilante? Oh, irmãos, que nós possamos estar nesta igreja do arrebatamento, que se o Senhor voltar agora, nós possamos estar em pé para subirmos com Ele, aleluias. É isso que o Senhor aguarda de nós. Deus maravilhoso, aleluias. Glórias a Deus. E também tem uma recomendação em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Porque muitas vezes nós estamos na igreja, mas somos uma igreja orgulhosa. Somos uma igreja muitas vezes achando que já somos triunfantes, que já fazemos parte do corpo do Senhor e que não precisamos fazer mais nada. Mas aqui está escrito: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Quem não está de pé já está caído. Quem pode cair é quem está de pé. Então, aquele que está de pé, cuide para que não tropece, cuide para que não caia, vigia no caminho, vigia no caminho, vigia no caminho, porque muitas pedras de tropeço têm sido postas, mas aquele que está de pé, vigilante, atento, ele vai saindo, ele vai passando e ele vai avançando rumo ao Cordeiro, aleluias. Deus maravilhoso, aleluias. A quarta qualidade da igreja do arrebatamento, ela anseia pela vinda do noivo. Quantos daqui já foram noivos? E há um anseio muito grande para o casamento, para as bodas, para as núpcias, para a festa. E o noivo aguarda pela noiva, a noiva aguarda pelo noivo. Eles não veem a hora de se concretizar aquele momento que foi por tanto tempo, muitas vezes preparado. E eu tenho certeza de uma coisa: a noiva está aguardando pelo noivo, suspirando pelo noivo. Em Cantares, Salomão, ele escreve, Cantares 8, versículo 4, no seu último capítulo, no seu último versículo. Ele descreve de forma poética a ardente ansiedade que a noiva tem de se encontrar com o noivo. Ele descreve esse anseio da noiva no último versículo do livro, dizendo, Cantares, capítulo 8, versículo 14. Vem depressa, amado meu. Quantos aqui podem dizer, vem depressa, amado meu? Vem depressa, amado meu. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem depressa, amado meu, e faze-te semelhante ao gamo, ou ao filho dos veados sobre os montes dos aromas. Glórias a Deus.
Na minha tradução diz, dos corços sobre os montes dos aromas. Então a noiva do Cordeiro, ela anseia por isso aí, por este lance. A noiva do Cordeiro tem que estar preparada, e o Cordeiro dá a resposta. O Senhor lá do céu, Ele dá a resposta, como está escrito em Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. O que está escrito lá? O que Ele promete? O que o Senhor diz para a noiva? Ele diz, Apocalipse, capítulo 22, versículo 20, por favor. Apocalipse 22, 20. Glórias a Deus. Aquele que testifica dessas coisas diz, certamente cedo venho. Então a noiva diz, vem logo, amado. E o noivo diz, certamente cedo venho. A noiva diz, vem logo, amado. E o noivo diz, certamente cedo venho. A noiva diz, vem logo, amado, eu estou te aguardando. E o noivo diz, certamente cedo venho. Eu virei te buscar, noiva amada, aleluias. Apenas se prepara, mantenha na posição, que Ele é fiel para cumprir a sua palavra. E a noiva responde, como é que a noiva responde? Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. A noiva, ela está aqui aguardando a vinda do Senhor. Mas quantos será que pode dizer hoje, talvez, Senhor, não vem agora não, que eu não estou preparado. Senhor, não vem agora não, porque eu ainda tenho muita coisa para fazer aqui na terra. Nós não devemos parar nossas atividades. Quem estuda, continue estudando. Quem trabalha, continue trabalhando. Quem prega, continue pregando. Quem canta, continue cantando. Quem tem planos de casar, se case, mas sempre vigilante, aguardando a vinda do Senhor. A maior prioridade da igreja é aguardar a vinda do Senhor. E eis que cedo Ele vem. Glórias a Deus. A quinta qualidade, a quinta característica da igreja do arrebatamento, ela mantém as suas lâmpadas acesas e com reserva de azeite. Eu me lembro muito bem quando eu estava na casa da minha avó, lá em Alagoas. Ela tinha uma lamparina. E essa lamparina a gente colocava como azeite, colocávamos querosene. E tinha que monitorar, porque se acabasse o querosene, além de sair uma fumaça muito preta, que empretejava tudo que estava ao redor, a sala ficava escura. Agora, falar isso para a nossa nova geração aqui, não adianta, eles não conhecem que é lamparina, eles não sabem qual é a função. Então, imagine você tendo um compromisso importantíssimo. Você precisa usar o GPS para chegar naquele compromisso. Você está com mais 9 colegas seus. E, de repente, você olha para um lado, olha para o outro, vê que acabou a bateria e você está sem carregador. Como é que você fica sem carregador para carregar a bateria do celular? Desesperado? Quantas pessoas, quando vê que já está com 10 pontinhos no celular, fica, meu Deus, cadê o carregador? Me empresta o carregador. Ah, não, se eu te emprestar o carregador, o meu vai ficar descarregado, eu vou carregar o meu. Eu vou garantir a carga no meu celular. Eu vou garantir a minha lamparina cheia. A minha lamparina tem que estar cheia. Se você quer a sua cheia, vai lá comprar azeite. Ainda é tempo de comprar. Ainda é tempo de buscar. Mas vai chegar o dia onde vão dizer, eis que o noivo vem. E eis que não dará mais tempo de buscar, nem de comprar, nem de trazer. E ninguém vai emprestar. Aleluias. A palavra diz, toma cuidado com o que é teu para que ninguém tome. Se você der o seu azeite para o outro, você vai ficar sem. Se você der o seu azeite para o outro, vai faltar naquela hora. Cada um tem que cuidar da sua vasilha. Cada um tem que cuidar do seu vaso. Cada um tem que cuidar da sua botija. Cada um tem que cuidar da sua candeia. Tem que ter reserva de azeite. Porque senão o noivo vai chegar. E você não vai estar lá. E ele vai subir. E depois não adianta bater na porta. Porque a porta já vai estar fechada. Oh, deramanai. O noivo cedo vem, meus irmãos, ele não tardará. Devemos estar preparados. A sexta característica para a igreja do arrebatamento é guarda a palavra.
Apocalipse capítulo 3, versículo 10 diz: glórias a Deus, aleluias. Como guardaste da palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Nós temos guardado a palavra do Senhor. Guardei a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Enganoso é o coração do homem. Você tem que colocar a palavra dentro do seu coração. É a palavra que tem que dominar. É Jesus Cristo entronizado em nossos corações. É Jesus Cristo entronizado, reinando sobre nossa vida. É dessa forma que nós vamos garantir que estaremos com Ele. E por último, a 7ª característica da noiva do arrebatamento. Ela tem que estar numa posição de embaixador. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Vai dizer isso daí. O que nós somos aqui na terra, peregrinos forasteiros. De sorte que somos o quê? Embaixadores da parte de Cristo. Como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Ainda dá tempo de se reconciliar, aleluias. Ainda dá tempo de se reconciliar. Hoje é noite de reconciliação. Hoje é noite de salvação. Se por algum motivo você não se encaixou, eu não me encaixei nesses atributos, nessa qualidade, o Senhor Jesus está de braços abertos para te receber, para se reconciliar com você, para te aceitar e para te levar, aleluias, a servir a Ele com alegria. Uma das características que tem quando há uma guerra é que os países, eles pedem para quê? Para tirarem os seus embaixadores, fecharem as suas embaixadas. Quando o noivo vier, esse mundo vai estar numa guerra muito grande. Ele não vai querer que os seus embaixadores estejam aqui, não. Na grande tribulação não vai ter embaixador de Cristo mais para pregar a palavra, não. Não vai ter mais embaixada, porque essa igreja é uma embaixada do céu, mas ela vai estar vazia, porque a noiva do Cordeiro já vai estar reinando com o Senhor. E, aleluias. E para finalizar, porque isto que é corruptível, nossa carne, quando ela se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revestir de imortalidade, então tragada estará a morte na vitória. A morte é o último adversário do homem. E nós poderemos dizer: ó morte, onde está a tua vitória? Ó inferno, onde está o teu agrilhão? Ele já venceu a morte, Ele já abriu o caminho, e Ele quer conduzir nós para este caminho glorioso, para estarmos junto com Ele, aonde Ele estiver. Desta forma, agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus.